Que Deus ilumine a sua vida. Você já passou por isso? E você está envolvido durante todo o dia com problemas, resolvendo situações, se é que você consegue resolver, mas quando chega no final do dia, você sente a sensação que você não fez nada. E assim acontece também na semana, acontece durante o ano, você diz: o que eu fiz desse ano da minha vida? Quantas são as pessoas que estão desse jeito? É o seu caso? Você não está conseguindo render, você não está conseguindo produzir. Parece que os dias estão atropelando você. Aí vem a ansiedade, a falta de capacidade, vem dentro de você uma frustração, uma ansiedade que te leva a tomar remédios, que te leva aos vícios e você não aguenta mais passar por tudo isso. O que você está precisando? Nós vamos falar nesse programa, inclusive realizar uma oração por você que se encontra assim com uma ansiedade muito grande, um vazio, querendo preencher esse vazio, querendo que a sua vida venha progredir, mas você não sabe como. Eu quero que você acompanhe essa matéria, em seguida eu tenho algo para te falar. Veja só. As pessoas se preparam para tudo nesta vida. Se preparam para a chegada do filho que vai nascer, para o dia do casamento, para fazer uma faculdade, para abrir o seu próprio negócio. Contudo, a maioria não se prepara para a única coisa que é certa, pela qual todos um dia, inevitavelmente, terão de passar: a morte. Eu tinha um vazio muito grande na alma. Era um vazio que nada preenchia. Por mais que eu comprasse, ganhasse, fizesse, se fosse para festas, para balada, nada preenchia aquele vazio. Isso me levou a ficar muito tempo presa no quarto, sem querer sair, ver ninguém. Enfim, quando eu consegui fazer isso e voltar a trabalhar, eu comecei a ter síndrome do pânico, de ter crises e as pessoas me levar para o hospital, sem saber o que estava acontecendo. Na época ainda não tinha todo esse movimento de depressão, então as pessoas me levavam para o médico e chegando lá eu não sabia. O médico dizia que não sabia o que eu tinha. Aí ficava lá um tempo e me mandava ir para casa. E depois de novo, acontecia de novo. Eu tinha muita crise de ansiedade e síndrome do pânico, a ponto de não conseguir sair de casa, nem andar na rua, porque eu tinha medo. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha muitos problemas comigo mesma. Eu me achava inferior às outras pessoas, apesar de eu ter uma família estruturada, eu não me via capaz de nada. Apesar de ter notas boas na escola, eu achava que eu nunca ia conseguir cursar uma faculdade, que eu não ia ter... que eu não era boa o suficiente. Eu sempre tinha essa sensação de que não dava, que nunca ia conseguir. Muito triste também, eu chorava muito por qualquer coisa, qualquer motivo, tinha dificuldade de interagir com as pessoas, né? Então era assim, era a minha vida, bem vazia. Todas as quartas-feiras, milhares de pessoas se reúnem para cuidar do bem mais precioso, a alma. Hoje eu sou feliz, eu tenho paz, eu sou calma, eu não tenho mais aqueles problemas de nervosismo, eu não tenho mais problema de medo, eu não tenho mais as crises de ansiedade. Hoje eu me libertei totalmente. Conta pra gente o que a reunião de quarta-feira representa pra você. Na quarta-feira, eu aprendi a manter a minha fé. Aqui a gente chega na igreja, se liberta, então a gente aprende uma fé. E nas quartas eu aprendi a manter e a proteger essa fé, porque eu sabia que era ela que ia me levar a ter salvação. Então nesse meio tempo, nas quartas-feiras, eu aprendo como fazer para continuar na fé e a manter ela, a como aprimorar, a como usar. É na quarta-feira que eu aprendo isso. A quarta-feira ela fortalece a gente, ela nos alerta do que a gente precisa dar mais importância, que é mais importante a nossa salvação do que a nossa vida aqui. Eu sou outra pessoa. Hoje eu sei que onde eu for eu vou conseguir alcançar os meus objetivos porque eu não tô mais sozinha, né? Eu sempre achei que eu estava sozinha, que eu não tinha condições de chegar a lugar nenhum, mas desde que eu recebi o Espírito Santo, nunca mais eu me senti vazia, me senti triste, me senti complexada. Hoje eu sei que Deus é comigo, então não importa o que aconteça, eu vou conseguir vencer. Então, vindo nas reuniões, eu consegui entender que eu podia até frequentar a igreja, mas se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir ser feliz de verdade. Aprenda sobre os segredos da alma e a importância do Espírito Santo nesta quarta-feira. Quantas são as pessoas que dão tanta importância àquilo que acaba, àquilo que é passageiro? Você dá atenção a pessoas que, desculpa, mas nem merecem a sua atenção. Você sempre se preocupa com os outros, a sua imagem para a sociedade, mas dentro, como que você está? Você não está cuidando de você.
Você se preocupa com as pessoas, mas não tem se preocupado e tem feito algo a respeito da sua própria vida. Correr atrás dos afazeres, sempre nós teremos afazeres. Pare. Agora é hora de você olhar para você. E essa quarta-feira é uma noite toda especial. Tem sido e será especial se você fizer tempo para aquilo que realmente vale a pena. Você buscar pela sua alma, preencher esse vazio, tirar de você essa tristeza. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E há quanto tempo você tem nos assistido programações como essa, mas você sempre tem deixado para depois. Você já observou isso? Preste atenção o que ela fala a respeito da sua vida, dos seus problemas. A Isabelle é um testemunho. Hoje, com o Espírito Santo, tudo mudou na sua vida. Vamos acompanhar, em seguida eu volto com você. Eu me casei para ser feliz, mas não foi isso que aconteceu. O que era para ser o meu maior sonho se tornou o meu pior pesadelo. Tudo começou muito bem, aparentemente. Eu, jovem, e ele tinha acabado de conhecer o mundo, as bebidas, e eu comecei a acompanhar ele nas bebidas. Era uma vez por semana, 2 vezes por semana, e de repente começou a ser todos os dias. A partir daí, a gente ficou totalmente dependente. Para mim, era normal, porque eu achava que fazia parte do dia a dia. Mas no fundo, eu tinha um vazio gigantesco. A partir do momento que cada vez mais eu bebia, mais eu entrava numa depressão profunda. Eu conheci uma pessoa que me apresentou o Espiritismo. Quando eu fui no Espiritismo, lá eles só falavam assim: olha, você tem que ter muito cuidado, porque você tem um passado que vai te acompanhar pro resto da sua vida. E o seu passado mostra que você é uma alcoólatra assumida. E aquilo me impactava muito, porque literalmente dentro de mim eu era alcoólatra. Só que ninguém sabia. E o que mais me impactou foi descobrir as traições do meu marido. A partir daí, se já estava ruim, ficou pior ainda. Porque eu achava que eu era uma mulher incrível ao lado dele. Só tinha eu. Mas no fundo, ele já tinha várias. Eu me tornei alvo de piada, porque as pessoas gravavam eu alcoolizada, eu dando vexame, quebrando as coisas. Eu tinha 30 pessoas, 40 pessoas ao meu redor, mas praticamente pagava para isso. Porque eles só vinham na minha casa porque eu fornecia a bebida, eu fornecia a comida. E eu, às vezes, me trancava no quarto para chorar, respirava fundo e voltava para a festa. Depois de quase 7 anos, aí eu já estava lutando com ele. Foi quando ele pegou uma arma de fogo e colocou debaixo do meu pescoço e literalmente falou: eu não aguento mais você, eu vou te matar. E eu já no fundo do poço falei para ele: eu é que não quero mais viver. E eu me achava um lixo, a pior mulher que tinha. Todas as vezes que eu pensava nele, eu sempre pensava assim: ele tá olhando para uma pessoa melhor que eu. Eu sempre achava que eu não prestava, que eu não era digna de ter ele ao meu lado, que eu não era digna de ter um bom emprego, que eu não era digna de ter uma carreira de sucesso. Nós chegamos tanto ao extremo que da minha própria casa, o meu marido me colocou para fora 3 vezes. E mesmo assim, eu ajoelhava nos pés dele e implorava: não me deixa, não me deixa e não me deixa. E mesmo assim, eu saí de casa e voltava com muita insistência. E ele voltava por dó, porque às vezes que eu vinha para casa, ele me tratava como um lixo. Entrava, se arrumava e saía e me deixava sozinha. Trabalhava em uma empresa que falava muito mal da Igreja Universal. E eu tive a curiosidade de colocar no YouTube para saber. Comecei a assistir uma palestra. E era justamente falando sobre o quê? O alcoolismo.
Aí foi quando eu comecei a me aprofundar sem meu marido saber. Cada vez que eu assistia, mais eu chorava, porque dentro de mim tinha assim, será que tem solução mesmo? Eu pensava, bom, se eu não conseguir dessa forma, eu não sei mais o que fazer. Até que um dia eu bêbada, eu vim parar na Igreja Universal. Quando eu cheguei lá, eu me desabei de tanto chorar. Parecia que ali eu achei a solução. O desespero era tão grande de querer botar para fora aquilo tudo que eu senti durante 11 anos. Eu tive a certeza que ali era o lugar. Eu cheguei, eu falei com Deus, me ajuda a conhecer e me ajuda a tirar esse vazio que está dentro de mim. Até que, aos poucos, ao invés de beber 7 dias na semana, eu comecei a beber 2. E meu marido começou a me chamar, você é cafona agora, você tá cafona. E cada vez que eu ouvia a palavra, mais eu tentava entender e me apegar com a palavra. Foi quando eu ouvi, diante do altar, que eu tinha que entregar o Deus que eu tinha em mãos, o Deus que eu tinha no meu coração. O meu Deus era o meu marido. Eu entreguei diante do altar o meu marido, a minha podridão que eu era, o meu passado. Quando eu me derramei por inteiro, totalmente mudou o pensamento. Eu decidi, literalmente, pôr um fim na bebida. E de fé em fé, paulatinamente, que não é da noite para o dia, eu fui vencendo cada obstáculo. Só que dentro de mim eu tinha um medo muito grande. E se lá na frente eu não aguentasse, se lá na frente eu não resistisse uma pessoa oferecendo um copo de bebida? Então, através da palavra, eu comecei a escutar sobre o Espírito Santo. Era isso que eu coloquei dentro de mim. Eu tenho que ter o Espírito Santo. Porque a partir do momento que eu tivesse o Espírito Santo, eu tinha certeza que podia o mundo me oferecer tudo. Mas o tudo já estava dentro de mim. Eu fiz a fogueira santa, literalmente somente focada no Espírito Santo. Eu subi no altar tendo a certeza que Jesus ia ser comigo. E foi quando eu tive a certeza que eu tive. A certeza absoluta que o Espírito Santo preencheu dentro de mim. Eu desci com uma certeza tão grande, mas grande, muito, muito, muito feliz. E eu ria e chorava porque eu nunca tinha sentido algo tão grandioso dentro de mim. Eu tive a certeza absoluta que eu não era mais só. Eu não era mais dependente do meu marido. Eu não era mais dependente do meu trabalho, do meu eu. Eu só era dependente dele. E o meu marido começou a perceber a minha mudança. E queria saber. Porque ao mesmo momento que eu mudei, ele ficou pensando, agora eu vou perder ela de verdade. E foi quando ele, do nada, um sábado à noite, ele falou assim, amanhã eu vou com você para a igreja. Dentro de mim, aquela alegria foi grande demais. Hoje eu tenho um marido cheio de paz, não tem mais briga. Mesmo que todo mundo pense que é outro marido, não, é o mesmo marido, aquele marido que colocou uma arma no meu pescoço, aquele marido que tentou me matar. Hoje ele é cheio do Espírito Santo, hoje a nossa casa tem paz, hoje a gente trabalha junto, na mesma empresa, no mesmo negócio, no mesmo ramo, e juntos a gente luta, ou seja, é igualzinho o altar ensina. Ao invés de ser um cordão de 2 dobras, é 3 dobras. Eu, Deus e meu marido. Para aquela mulher que se sentia desvalorizada, hoje eu sei, eu sou filha de Deus. Hoje eu me sinto linda, hoje eu me sinto realizada. Inclusive eu fiz a terapia do amor, que com essas palestras eu aprendi a ser esposa, ser uma profissional, ser uma mulher, aprendi a me valorizar. Você diz, bispo, eu quero me curar, eu preciso me curar. Como é que eu me curo dos meus traumas, do meu passado, dessa bagagem toda, meu medo de ser traído novamente? Como é que eu me curo disso? Como é que me torno uma pessoa bem, que está feliz, que vai poder fazer outra pessoa feliz também? Você tem que começar a focar no seu relacionamento com Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Se Deus não te limpar, se Deus não te
sabe, limpar totalmente. Tirar esse passado, tirar esses pensamentos errados, te dar novos pensamentos, você não vai conseguir se valorizar. Hoje, eu não preciso de bebida para poder ter o dia a dia, igual a bebida fazia parte do meu dia a dia. Hoje, literalmente, eu sou feliz porque eu sei que eu sou uma mulher capaz, porque Deus é comigo, o Espírito Santo está dentro de mim e Ele me ensinou isso. O vazio, a tristeza, a angústia, a depressão. Olha a situação da Isabelle antes. O antes dela. Olhando para uma mulher dessa, entregue aos vícios. Casamento destruído. O vazio dentro. Destruída dentro e fora. Não é assim que você se encontra? De repente você olha para essa imagem e você se vê nela. Porque você não está conseguindo vencer os problemas, vencer os vícios, a situação, e você está se entregando dentro desse quarto. Só pensamentos ruins. Você vai trabalhar, você vai, no seu dia a dia, tentar resolver problemas seus e das pessoas, mas você não consegue. Aí vem a sensação de frustração. Só que quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, tudo muda. Mudou a vida da Isabelle e pode mudar a sua. Olha só, hoje, quem ela é? Uma mulher realizada, casamento restaurado, livre dos vícios, feliz, e essa alegria, essa felicidade vem do próprio Deus, vem do Espírito Santo. Ele quer fazer isso com você. Você acha que é por acaso que você está acompanhando esse programa? Não, não é. Uma coisa é você vir buscar uma bênção, resolver uma coisa, sabe? Eu recebi uma graça. Não. Outra coisa é você se tornar a própria bênção. Essa é a proposta. Por isso que nessa quarta-feira, em todos os templos da Universal, nós teremos essa noite especial. Como se tornar a própria bênção. Acompanhe esse intervalo. Você pode correr atrás de muitas bênçãos. E ainda que todas sejam conquistadas, nenhuma delas jamais terá a importância de ser a própria bênção. Isso mesmo, ser a própria bênção. Como Deus fez com Abraão, e que hoje quer fazer com todos os que se entregam verdadeiramente. Nesta quarta-feira, 8 de outubro, a continuação do estudo Como se tornar a própria bênção, com reuniões também durante o dia e em qualquer templo da Igreja Universal. Encontre o mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. E eu vou te esperar aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, especialmente às 19 horas. Você é o nosso convidado todo especial para essa noite, como se tornar a própria bênção. Se você nos acompanha de São Paulo, você também pode estar aí no Templo de Salomão, no Brás, Avenida Celso Garcia, 605, especialmente às 20 horas, no Templo de Salomão, com o Bispo Renato Cardoso. E mais informações você pode entrar no site universal.org/localizar e você pode procurar o Templo da Igreja Universal mais perto da sua casa, onde quer que você esteja nesse momento. Nós temos Igreja Universal espalhadas no Brasil e no mundo todo. E você é muito bem-vindo, independente da sua religião. Há quem pense assim, mas eu ouço falar tão mal e já ouvi falar mal de vocês. Eu fico assim preocupado, eu não sei se eu vou ou não. O testemunho que eu vou colocar agora fala sobre uma pessoa que tinha também preconceitos. Até que essa pessoa veio, Michael. Chegando, ele encontrou a paz, a transformação de vida que ele tanto precisava. Vamos acompanhar a história dele, daqui a pouco eu volto e no final do programa nós vamos realizar uma oração em seu favor. Veja só. Meu nome é Maicon Medeiros de Pina, tenho 35 anos e eu sou jornalista. E eu era um cara extremamente preconceituoso
com o Bispo Macedo e com toda a Igreja Universal. Olhando essas notícias, me faz se lembrar o quanto que eu era preconceituoso e o quanto que eu não fazia o básico do jornalismo, que era buscar a verdade. E esse tipo de notícia que realmente me impactou, porque dela eu lembro de quando teve essa notícia. Quando a gente olha para a justiça do nosso país, a gente já tem uma certa descrença, né? Quando a justiça é muito falha, ela é injusta, ela não vai atrás da verdade, sempre tem um viés. Mas quando você vê aqui os Estados Unidos abrem investigação contra o Bispo Macedo, isso tem um impacto muito forte, porque os Estados Unidos é uma nação famosa por ser extremamente justa, né? Então essa notícia aqui mexeu muito comigo. O que eu mais ouvia falar do Bispo Macedo, que ele era um charlatão, que ele usava da boa fé das pessoas para o bem próprio dele, que ele enganava as pessoas, fora as coisas que falava de curandeiro, dos milagres que aconteciam, dos próprios testemunhos que eram dados na igreja, que eram tudo combinado. Então era um ciclo vicioso de notícias falsas, que eu não buscava a verdade e que só ia alimentando todo aquele preconceito e um ódio desnecessário sobre ele. Esse daqui é o tipo de notícia que impacta muito aos olhos das pessoas, porque eles colocam um título impactante, uma linha fina, que normalmente é o que as pessoas realmente leem, e uma foto para direcionar o que eles querem ter como intenção e alcançar nessa notícia. Você vê o Bispo Macedo com um óculos, com um terno, que é um padrão do que o bispo usa normalmente, mas com uma pose de empresário. Então, quando eles colocam uma foto neste perfil, a intenção deles é mostrar o homem empresário e não o Bispo Macedo. Eu, por muito tempo na minha vida, eu fui extremamente ansioso. Tanto que eu tomava remédio de tarja preta, já passei com psicólogo, passava com psiquiatra, mas em nenhum momento, por conta do preconceito que eu tinha, eu buscava a solução através da fé na Igreja Universal. Eu não usava o mínimo do que a faculdade ensinava, que é buscar a verdade para entender o real motivo daquela notícia. Eu preferia guardar para mim a fake news, sofrer, do que ir atrás da verdade ou da minha cura ou do meu alívio espiritual. E aí um belo dia eu tive uma insônia, e aí eu fui assistir televisão e eu vi um programa que o bispo chamava, que ele falava assim: você que a sua vida não vai para frente, você dá um passo para frente, 2 para trás. Eu conheço um Deus que é poderoso, que pode mudar a sua vida. E eu queria trocar de canal e eu não conseguia trocar. E aí eu falei dentro de mim: eu vou nessa igreja. Eu vou lá no Templo de Salomão, eu vou conhecer, eu vou ver o que eu não tenho nada a perder. Esse é um ponto que também existia muita notícia falsa sobre isso, né? De que eu poderia pagar para poder entrar, pagar para usufruir do templo, e quando eu fui lá eu não paguei nada. Pelo contrário, eu estacionei no estacionamento tranquilamente, não veio ninguém falar comigo. Quando eu entrei no templo já fui super bem recepcionado pelos levitas, pelos pastores que estavam. Quando eu entrei dentro do Templo de Salomão, eu desabei de chorar. E eu lembro que o bispo começou a pregar: não, tem um Deus que pode mudar a sua vida, que vai te direcionar, que vai te conduzir, que vai te libertar. E aí eu lembro que ele falou assim: quem quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui diante do altar. Quando eu vi, eu estava lá na frente com as mãos erguidas: Senhor, eu estou aqui. E aí teve um belo dia que o bispo que fazia a reunião falou: quarta-feira vai ter uma reunião do Espírito Santo que vai mudar a sua vida, ministrada pelo Bispo Macedo. E aí eu falei: pô, agora é a oportunidade de eu ver se realmente esse homem é um servo de Deus ou se ele é realmente um charlatão. Chamei a minha, na época, namorada, hoje minha esposa, para ir comigo. E aí começou a pregação e ele começou a falar sobre Espírito Santo, sobre salvação. E ele falou uma coisa que me marcou muito, que ou você é 100% de Deus ou você não é. Se você tiver 0,01 que não é de Deus, você não é de Deus. E aquilo me marcou muito. Eu falei: meu Deus, eu não sirvo ao Senhor. Eu só estou me enganando. Então eu tenho que buscar esse Espírito Santo. Entendeu o que é esse Espírito Santo? Porque até então eu só conhecia o Espírito Santo por Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Eu não conhecia o que ele realmente é e o que ele podia fazer na minha vida, e que ele era o caminho para a minha salvação. E ali eu tive o meu encontro com Deus. E aí depois dali eu comecei a sede para ter realmente o Espírito Santo. E aí foi através de uma campanha do jejum de Daniel que eu me entreguei, que eu me dediquei, e aí o Espírito Santo veio. E não foi uma emoção, não foi que comecei a pular de alegria, foi a certeza que Deus falou: filho, apesar de tudo que você fez, de todos os seus pecados, eu te aceito e eu cuido de você daqui para frente.
Depois de tudo isso daí que aconteceu, eu resolvi todos os meus problemas. Eu tenho lutas, mas o Deus que eu encontrei na Igreja Universal me sustenta e me conduz. Eu me casei, a gente tem um casamento abençoado, a gente comprou apartamento, conquistamos tudo através da fé que nos foi ensinada na Igreja Universal. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aquele dia que eu tive a insônia e que eu coloquei no canal de televisão e estava chamando para mudar a minha vida e realmente mudou. E se eu soubesse que eu ia encontrar um Deus tão maravilhoso que ia mudar tanto a minha vida, eu teria vindo muito antes. E pensar, o quanto que a gente fica cego, com o preconceito, O preconceito basicamente é o ato de julgar sem saber o que é. E eu julgava demais sem saber o que está por trás da Igreja Universal de verdade, que é a busca de almas, de salvar as pessoas, de as pessoas encontrarem o Jesus que muda a vida delas. Como jornalista, eu não fui atrás da verdade e eu me sinto até envergonhado pensando que eu poderia ter feito diferente, ter aliviado até meu sofrimento, até ajudado outras pessoas a encontrar o que eu encontrei hoje por ter sido enganado por um outro jornalista que agiu de má fé ou por alguma linha editorial que o meio de comunicação que ele trabalha queria alcançar, para hoje poder estar aqui, e glorificando a Deus por tudo que ele fez na minha vida e mudou. O Maicon mudou de vida. Quando ele se deparou com os fake news, se enganando, chegou um ponto que o sofrimento, a angústia, ultrapassou o preconceito. Ele veio. E olha só a mudança de vida que ele teve. Até quando você vai continuar acreditando em fake news? Você vai continuar sofrendo, como o Maicon sofreu, mas ele conheceu a verdade. Ele mudou de vida. Por uma pessoa que se formou, que era um jornalista e é um jornalista, olha como houve a mudança, a transformação no seu interior. Você pode também alcançar essa transformação e nesse momento eu te convido para orar. Eu estou aqui com um copo com água. É possível você agora preparar um copo com água? Prepare agora. Pega um copo com água nas suas mãos. Nós vamos falar com Deus agora e quando você beber essa água, eu tenho certeza que você vai se acalmar, que você vai receber a paz, que você vai receber a força que você precisa. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós oramos e pedimos em favor das pessoas que estão acompanhando o programa, carregando uma tristeza, uma angústia, um desânimo, fracas diante dos problemas, mas que através dessa oração, dessa água, ela possa se fortalecer, que os pensamentos ruins, os sentimentos ruins saiam de dentro dela, que ela receba agora o alívio na alma. Nós oramos em prol da família, de cada pessoa, da vida dela. Traz, meu Pai, restauração, independente da religião, independente do que ela está enfrentando agora e até mesmo do seu passado. Porque o Senhor não está aqui julgando, condenando, pelo contrário, dando a ela oportunidade para ela mudar de vida. Nós abençoamos a água e oramos por todos. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Bebamos juntos da água. Graças a Deus. Esperamos por todos, ou nessa quarta-feira, ou no fim de semana, aos domingos, às 9h30 da manhã, às 7 ou às 18 horas, aqui na Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis, ou em uma igreja universal mais perto de você. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.